Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos em mais uma live, como tem acontecido sempre às segundas-feiras, para a gente poder debater, ter um contato mais direto acerca dos problemas, das buscas por soluções, de tudo aquilo que impacta na vida de todos nós goianienses. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, a água, ou para alguns, a iminente falta d'água na região de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. Para tratar desse assunto, que é um tema extremamente relevante e importante, eu quero muito agradecer a presença do Fábio Camargo Ferreira, que ele é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. Obrigado pela presença, Fábio. Agradecer a presença do Mauro Lessa, que é superintendente regional de operações da região metropolitana de Goiânia, da Saneago. Obrigado pela presença, Mauro. E você que quer participar, você que está interessado no assunto, envie sua pergunta, seu comentário, que a gente possa receber e responder de imediato, tá bom? Todos sabem que Goiânia é uma cidade que hoje tem mais de 1,5 milhão de habitantes. A água é um bem finito e que a gente não cria em laboratório e que é necessário que tenhamos muito cuidado para podermos aproveitar da melhor maneira, sem desperdício e fazendo o uso mais correto possível. E além disso, nós temos tido a alternância climática, redução do tempo chuvoso, aumento do tempo de seca. Tudo isso impacta diretamente na nossa vida. E o que acontece? Um momento como esse, mês de setembro, todo dia a gente assiste notícias de que vai faltar água, pode faltar água e a necessidade de se ter um uso consciente, um uso responsável desse bem tão vital para todos nós. Começo, Mauro e Fábio. Diante desse cenário de vivermos dependente da água e dessa redução na possibilidade de ofertarmos água, o que nós precisamos fazer para garantir o abastecimento humano, bem como das forças produtivas, num período de seca como nós estamos tendo agora? Mauro, inicia por você. Obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde a todos. Eu acho importante dois temas para poder conciliar o abastecimento público com a realidade do nosso meio ambiente. Primeiro, a proteção dos nossos mananciais, que é onde a gente capta a água, né, produz a água para liberar para o usuário. Então, controle as ações ambientais para proteger a bacia é essencial para poder termos essa garantia. E segundo, a conscientização do usuário, né? Que ele consuma a água com moderação, fazendo ações mais conscientes, né? Não desperdiçando água com coisas que podem ser dispensáveis nesse período tão crítico que a cidade vive, né? Goiânia tem um clima muito bem definido de seca e de chuva, então esse período longo ele tem que ser muito bem tratado para evitar que a gente fique sem esse recurso tão importante para nós. Você tocou num ponto importante, Fábio. Eu costumo brincar que, diferente do resto do mundo, Goiás e Goiânia tem 2 estações por ano, em vez de 4. Nós temos quente, seco e quente com chuva, mas é quente o tempo inteiro, certo? Queria, Fábio, agradecer a sua presença e sobre essa abordagem inicial, além do uso consciente e da proteção dos mananciais, o que você enxerga como indispensável para a gente garantir o abastecimento para todos nós goianienses e goianos, em especial da região metropolitana? Primeiramente, vereador, agradecer o convite e principalmente a discussão do debate, né? Acaba que poucas pessoas debatem esse caso, que é a água, os recursos hídricos, e quando há o debate é só nesse período da seca, né? Esse debate tem que ser o ano inteiro. E o comitê faz isso, debruça o ano inteiro, inclusive tem representante aqui na Câmara no comitê, e a gente tem um viés meio diferente. Assim. A gente tem que tentar
é junto, mas para pensar, tem que pensar em caixas separadas. Primeiro é o meio ambiente. Recursos hídricos é recursos hídricos. O meio ambiente tem que ter uma análise separada para a seguinte forma. Quando a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente que cuida das causas ambientais e precisa fazer as compensações ambientais, corrigir os desmatamentos, isso é um viés. Só que o viés dos recursos hídricos é outro. A água é um bem finito e tem valor econômico, não é? A gente muito, precisa utilizar a água nos seus usos múltiplos, né? Para o consumo humano, para a indústria, para a agropecuária, para a agricultura, para o lazer, para energia. Então a gente tem que conciliar todos esses usos. E como a gente concilia todos esses usos? Com a gestão. Né? É a gestão. Nós precisamos conhecer a nossa bacia. Eu estou presidente do comitê, vai fazer 3 anos, e a primeira coisa que eu vi quando eu comecei a tratar disso é que a gente aqui no estado não tem uma gestão de bacias eficiente. Né? A gente não conhece a nossa bacia, a gente não conhece quem faz a captação, de quanto você precisa realmente. Né? Então, e agora está sendo feito isso devagar, mas hoje a Sanea já tem vários lugares, instrumentos que faz a medição em tempo real. Até esses dias não tinha. Hidrômetro no produtor rural, existe em alguns e não existe no outro. É um trem básico. Como a gente vai ter certeza que ele está captando aquilo ali? Então precisa ter realmente uma gestão eficiente. Tem um negócio chamado plano de bacia. Tem 20 anos que a lei das águas, que foi a lei da política de recursos hídricos, criou, determinou que fosse criado esse plano de bacia para a gente conhecer a nossa bacia, e até hoje não tinha sido feito. Tem um ano que está sendo feito agora pelo estado de Goiás. Então precisa fazer o estudo dessa bacia detalhado. A gente tem que saber a quantidade de água para o povo de casa que está nos acompanhando entender fácil. A gente tem que saber qual é o tanto de água que tem no meia ponte. Esse período, qual é o período que tem mais água, qual é o período que tem menos água, a gente pode reservar essa água. O grande problema do meia ponte, que é diferente do Mauro Borges, é que o meia ponte é captação direta. Você não faz a reserva, barragem. Não tem barragem. Então na época de seco, na época do quente seco, a gente não tem como fazer a captação, então abaixa mesmo. Então a gente tem que ter metodologias para serem utilizadas nesse período. Então precisa de quê? De estudo aprofundado na bacia, para a gente entender o que pode ficar sem utilizar água nesse período, o que não pode, né? Se realmente eu sou outorgado lá 1.000 litros por segundo, um exemplo, eu preciso disso tudo o tempo inteiro, eu posso dividir essa outorga minha. Então aí, porque a água, quando ela vai embora, a gente precisa pensar o seguinte: a água precisa de quê? A gente precisa daquela vazão ambiental para garantir o meio ambiente, os peixes, a vida aquática e tudo mais, né? Nós precisamos dessa vazão, o ecossistema aquático, o ecossistema inteiro. A gente precisa da captação humana, que é uma da prioridade, porque a gente fica sem água, não tem plano B para água. Mas o valor econômico da água é muito grande. Tem empresas que não estão vindo para o estado porque não tem água. Né? Então, a gente precisa dessa água. Se a gente não capta essa água, ela vai embora, vai morrer no mar. A gente perdeu quantos milhões e milhões nós temos perdido todo dia, porque a gente não faz geração de empregos. Geração de emprego, geração de energia, geração de produção rural, agrícola. Então, assim, é muito dinheiro que vai para o mar. Então, a gente tem que utilizar o máximo possível. Não é que a gente tem que deixar a água lá, não. Tem pessoas que falam assim, não, a gente tem que deixar a água porque a gente precisa tomar. Não, a gente precisa de quanto para beber? Passa lá no meia ponte, 6 mil litros por segundo. Passa lá na captação. Se essa água precisa de 2.300 para abastecer todo mundo aqui do meia ponte, mas tem sobrando um pouco de água. Então eu tenho que pegar essa água aqui e dividir para os usos. E qual é o uso interessante para o Estado? Qual é a vocação do Estado? Nós vamos deixar mais outorga para a agricultura, para a agropecuária, para a indústria. Por isso que a gente tem que conhecer a bacia. Sem dúvida. E eu falo sempre, falei na época da eleição, falo agora no governo, os grandes estados e municípios que passaram por severas crises hídricas, eles criaram um órgão separado de recursos hídricos. Né? Eles pensam 24 horas o que vai fazer com a água, qual é o jeito melhor, o que a gente usa para cá, usa para lá. Por quê? Porque eles viram que é importante demais. Né? Até no governo passado, o recurso hídrico do meio ambiente era junto com 50 secretarias. Como que o secretário, que é quem gere, vai dar conta de gerir cidades, meio ambiente, agricultura? Não vai dar conta. Vai priorizar alguma. E com certeza não vai ser os recursos hídricos. Né? Até agora já foi uma evolução que a Secretaria do Meio Ambiente junto com o recurso hídrico. Até assim
eu entendo que você divide a ideia com duas coisas que parecem igual, quando eu disse no começo, mas não é igual, é diferente. Então precisamos algo que é muito importante, a importância do recurso hídrico é a mesma da saúde, é a mesma da educação, é a mesma da infraestrutura, porque ali tem tudo. Se a gente não cuidar disso, não dar um jeito de pensar como vamos fazer na época de seca, porque assim, quando a gente tem água na época de chuva, só para quem está nos assistindo ter uma ideia, na época da chuva chega a 10 mil, 15 mil litros por segundo passando lá na captação. Do meia ponte. Na época da seca chegou até 800 litros. Então, e outra coisa, nós somos muito beneficiados, nós sabemos quando vai ter pouca água. Então, a previsão antecipada. Exatamente. Não é assim, amanhã vai ter, depois não vai ter, né? Então nós temos a previsão. Então a gente tem que pensar o que fazer nesse período, né? É uma coisa, e o que fazer na gestão em si, que eu acho que a gente pode melhorar ela. A gestão ainda está muito acanhada, existem muitas tecnologias que podem ser utilizadas, o poder público pode fazer muita coisa, os poderes municipais têm que engajar mais. A gente vê também muitos prefeitos, isso aí não é comigo não, a água do Estado, Saneago se vira, né, o governo do Estado se vira, e ele pode instituir leis que proíbem nesse momento de seca agora, lavar calçada, por exemplo. Parece uma coisa simples, mas o impacto é muito grande. 70% da água que passa, que vem do meia ponte na captação, é para o consumo humano. Então é muita água. Então se a gente economiza um pouquinho, o reflexo, no final reflexo é muita coisa. Sem dúvida. Então precisamos que os poderes municipais se enganjem nisso. Por exemplo, leis, empresas até tantos metros quadrados têm que apresentar algum sistema alternativo de reuso de água, seja da chuva, seja água tipo 1, água tipo 2, da torneira, alguma coisa para lavar calçada, algum tipo de tecnologia. Isso os poderes municipais podem fazer leis e isso vier a acontecer. Só que, infelizmente, ainda não temos aquele engajamento, porque eu digo sempre, é um ditado antigo, quem trabalha com recurso hídrico. A primeira coisa que a chuva leva é a lembrança da seca. Choveu, pauta, qual que é a pauta? Vamos ver como é que tá os hospitais, se tem CMEI para todo mundo, se tem asfalto, né? E a discussão da chuva, infelizmente, acaba. Precisamos da só daqui 6 meses para discutir de novo. Aí, quando seca de novo, vamos todo mundo sentar e discutir para resolver. E não é isso, é complicado, precisa de muito investimento. Sim. Não é uma coisa que... está faltando um CMEI no setor. Você vai lá, arruma 2 milhões, constrói um CMEI, né? Contrata uns professores na emergência porque precisa e resolver o problema. Inclusive, não, é muito caro, precisa de planejamento e investimento, né? O governo, agora é um governo novo, o pessoal está cobrando um pouquinho, mas a partir do ano que vem, né, todo mundo vai querer ações já. Resultados. Sem dúvida. Muito obrigado, Fábio. E você tocou num ponto importante, que é conhecer de gestão. Quero compartilhar, até porque você vive mais a realidade Aparecida e o Mauro está no âmbito do Estado, mas nós tivemos um projeto de minha iniciativa aprovados esse ano, porque a gente acompanha, como o Fábio bem colocou, essas questões maiores quase sempre na iminência do problema ou quando o problema já se apresentou. Então, todo ano tem discussão de aumento de tarifa da água, discussão de aumento de tarifa do ônibus e são concessões públicas. Então eu apresentei um projeto, o prefeito sancionou e agora é regra. A Agência de Regulação de Goiânia virá à Câmara Municipal nos meses de junho e dezembro, dezembro agora vai ser a primeira vez, apresentar um diagnóstico detalhado do custo de cada concessão, o que é o plano de metas, quais os investimentos que foram feitos naquele período, o preço pago pelo consumidor, planilha de custo, aquilo que era previsto de investimento e não aconteceu, quais as medidas tomadas, tudo isso para que a gente possa acompanhar mais para e passo e apresentar sugestões, bem como cobrar de fato maiores investimentos. Tudo isso para que a gente possa aprimorar o serviço prestado à população. Além disso, eu queria tratar de um outro ponto, Mauro, e aí a opinião de vocês vai ser extremamente importante, porque isso está em voga hoje e tem o Estado brigando com o Ministério Público e um jogo de empurra e todo mundo no meio. Semana passada, o Ministério Público propôs uma ação para acabar, neste momento, até que voltem as chuvas, com as concessões, com as outorgas de captação de água ao longo do meia ponte para a agricultura, para a pecuária e para as indústrias. Qual que é a posição
sua, Mauro, como a empresa enxergou essa ação do Ministério Público? Chega-se a este ponto, de fato, de uma ação tão drástica ou há um certo exagero nessa postura? Nós estamos num momento tão crítico que é preciso comprometer a agropecuária, as indústrias que necessitam dessa captação junto ao Meia Ponte, ou dá para conciliar isso até que a gente volte até as chuvas? Esse é um viés que envolve várias coisas, né? Inclusive a responsabilidade nossa antes de chegar nesse nível aí de uma atitude tão drástica do Ministério Público. Primeiro, a Saneago ela tem tratado esse tema com tanta importância que hoje nós somos referência nacional em perdas. Então, para nós, não há o desperdício nosso na produção, no tratamento e na distribuição da água é mínimo. Né? Nós temos uma eficiência muito grande para aproveitar melhor esse recurso. Né? E, como eu falei antes, né, depende também da consciência do próprio usuário. Então, e também, outra atitude da empresa Saneago é fazer, conforme o Fábio falou, uma gestão do manancial, né? Da bacia e do manancial. Então, isso também nós fazemos com muita eficiência, né? Monitoramos online a vazão do rio para poder fazer um planejamento bem antecipado de quais ações devemos tomar antes do problema ocorrer. Né? Então, nós não vamos ser tão pegos de surpresa. Nós temos um plano de racionamentos, espero não precisar usá-lo agora, né? Mas estamos... É um plano que ninguém deseja, que mas... seja colocado em prática. Não temos esse Diga-se de passagem. Mas tomamos todos os cuidados para não chegar a esse ponto. E esse monitoramento online nos dá esse termômetro de quando agir, né? E realmente nós estamos chegando num ponto bastante crítico, né? Como o próprio Fábio falou, André, os níveis do Meia Ponte, ele chega a 15 metros cúbicos por segundo. Por segundo, média de 6 metros cúbicos, e agora, nesse período, nós estamos com 2.300 litros por segundo, né? 2,3 metros cúbicos por segundo. Então, nós estamos já no penúltimo estágio crítico da vazão do rio, né? Nós estamos no nível 3, que nós já temos uma captação reduzida no rio, o que nos está dando segurança ainda no abastecimento de Goiânia é a integração do sistema Mauro Borges com o sistema Meia Ponte. Mauro Borges o Mauro Borges do João Leite. Então, o João Leite está ajudando a abastecer a área de influência do Meia Ponte, que os dois sistemas são mais ou menos equivalentes, representam quase 50% do abastecimento da cidade. Só que o Mauro Borges, com a barragem lá, tem uma condição melhor nesse período de estiagem, então ela está dando esse suporte. E com isso, a gente consegue melhorar essa deficiência da vazão do rio nesse período tão crítico. Então, nós estamos fazendo esse monitoramento. A vazão hoje nossa, a captação nossa hoje de água bruta está bem abaixo do que nos é permitido na outorga, né, que era de 2.300, baixou para 2.000, e hoje nós estamos tirando aí na faixa de 1.200 litros por segundo já. Então, para deixar a vazão remanescente. E isso, então, tem ainda dado condição para manter o abastecimento de Goiânia, toda a população abastecida. Mas, realmente, estamos na iminência de uma crise se essa condição do rio se agravar mais. Né? Então, por isso que temos que ter muito cuidado, né? A ação do Ministério Público ela é drástica, mas é um alerta, né? Que, olha, acendeu a luz vermelha, vamos analisar essa situação com mais cuidado, reavaliar todos os usuários, o que pode ser melhorado, reduzido, otimizado, como nós, o abastecimento público, tomamos
todos os cuidados para poder ser o mais eficiente possível, né? Também tem que se ver como que os agricultores vão tratar esse tema, o que pode ser feito para poder aproveitar melhor essa água e ninguém ser prejudicado, né? Então, acho que tem que ter mesmo uma interação para que todo mundo saia ganhando nisso aí, sem prejudicar a população, que é o principal usuário, né? Sem acho dúvida. que a gente não pode deixar de abastecer. E o usuário, claro, não pode desperdiçar também água. Então, o consumo humano, ele é indispensável, né? Mas o bom uso também é O bom uso indispensável. também, Ótimo. exatamente. Então, Fábio. todas essas nuances aí que tem que ser levadas em consideração. Obrigado. Sobre isso, e um detalhe que você falou, o Mauro completou. O João Leite tem a barragem, o Meia Ponte não tem, a água vai para o mar, a gente perde oportunidades. Não teria condição também de construir uma barragem no Meia Ponte, complementando essa questão que eu indaguei inicialmente, que é sobre a ação do Ministério Público? Primeira coisa, o comitê foi contra essa ação do Ministério Público. Lá, os promotores que cuidam do meio ambiente, recursos hídricos, são competentíssimos. O Dr. Delcio participa de todas as reuniões. A verdade, o Estado e o Ministério Público entrou numa rota de colisão que culminou nessa ação. Certo. Na verdade, o comitê é extremamente contra. Vocês são contra a ação? Não vai resolver o problema. Vamos lá, vou explicar. A indústria e a agricultura, ela consome 800 litros por segundo para suas atividades, em tempos normais. Em tempos normais. Agora, ela tem 50% de déficit, né? Porque chegou a nível 3, cortou 50% déficit. Então ela está tirando 400. 400 do total, nem utiliza isso. Então vamos fazer mais ou menos uma média, 300 litros por segundo. Qual vai ser o impacto disso no final? Sabe o que vai acontecer com essa água? Se o juiz deferir a liminar hoje, ela vai passar na captação e vai embora para o mar. Entendeu? Então o impacto social em cima econômico em cima dessa ação é violento. Né? A FIEG falou de 7 mil empregos diretos e 30 e tantos mil indiretos. Né? Nós temos mais de 5 mil agricultores, né, a montante da captação do Meia Ponte. Então o impacto é muito grande, entendo até os motivos que o Ministério Público entrou com essa ação, mas não resolve o problema e cria vários outros. Então o comitê se posicionou contra essa ação e espero que na hora da decisão o juiz tenha, né, um pensamento global disso tudo e não defira isso, que o impacto vai ser muito negativo. Né? A questão de fazer algum represamento do Meia Ponte, o comitê já aprovou vários projetos, com tese de doutorado, com projeto de infraestrutura, para algumas alternativas do Meia Ponte. Uma delas é fazer algumas pequenas barragens a montante do Meia Ponte. Né? Ou talvez utilizar a que os produtores já têm. Né? Então, tem esse estudo que foi apresentado. Agora o Estado tem que compilar isso tudo, colocar dentro do orçamento e começar a executar. E fazer um plano efetivo de ações e prevenção para que a gente possa ter água de forma abundante e permanente. A Saneag, por sua vez, também, ela já tem ciência de que precisa de um plano B para abastecer, para complementar a caixa aí do Meia Ponte. E tem um estudo contratado já, né, para ver da onde que vamos buscar essa água aí para captar. Então, existe um trabalho por parte de todos os atores, né, e o comitê é a peça essencial nisso. Sem dúvida. Voltando aí à ação do Ministério Público, a gente entende que o comitê de bacias, que é o órgão responsável para a gente direcionar para onde vai essa água em tempo de crise, tanto legalmente quanto na prática. Porque lá tem o quê? Lá tem representantes do Estado, representante do município, representando os usuários. Então, a Saneag está lá, a FIEG está lá, a FAEG está lá, o setor elétrico está lá, o setor de turismo está lá, as faculdades estão lá, existe ONGs lá. Então, a discussão é bem eclética e dessa decisão saiu aquela deliberação 08 a 09 que fala o seguinte: quando chegar a tal nível, quais ações tem que fazer? Agora nós estamos no nível 3. Quais são as ações? O plano de racionamento já está em uso, o racionamento já está funcionando. O plano de racionamento começou a ser utilizado, só que não está na fase mais drástica do plano de racionamento, que é o rodízio de água. Então a Saneag tem que criar uma sala de rodízio domiciliar. Exatamente. Porque já tem gente afetada. A agropecuária e a indústria... 50%. Então eu costumo dizer que nós, se chegar nesse rodízio, quando tiver residencial, nós não vamos ficar 50% sem nossa água.
que vai existir um rodízio entre 3 regiões e nós vamos ter aí, se for essas 3, vamos ter água um dia sim, um dia não vamos chegar à metade igual o setor produtivo está chegando. Então eles já estão cumprindo uma carga pesada em cima deles, né? É lógico, se não tiver água, está captando a 800, não tem jeito, aí tudo bem, né? Mas enquanto tiver ainda uma esperança, eu acho que enquanto matematicamente, porque o cálculo é matemático, nós temos X água, precisa de X para abastecer Goiânia, X, quando essa conta fechar, eu acho que qualquer ação de fechar 100% das outorgas e a montante é o último dos últimos casos. Ótimo. Bem, pessoal, eu queria agradecer a participação dos nossos internautas, a Tina Bueno, a Dani Costa, Lucas Barreto, Carlos Alberto Santana, a Vilma Moraes. E eu quero fazer, aproveitando o que o Fábio falou, Mauro, 2 perguntas, que na verdade se consiste em uma só. A Dani faz a segunda indagação. Estou preocupado com a questão da água. Vai ter água em Goiânia nos próximos anos? O que fazer se a água acabar? Acho que não tem solução não, viu? Mas parte eles vão responder. Lucas Barreto, qual seria outra forma de abastecimento em Goiânia e região metropolitana, caso os rios Meia Ponte e João Leite se tornarem inutilizáveis? Porque tem uma outra questão. Além da vazão, as ligações clandestinas de esgoto para esses mananciais. Então, existe um plano B, C, para captação de água para consumo humano e uso na agroindústria nesses 2 mananciais ou num terceiro? E se esses 2 se tornarem impróprios, o que fazer, Mauro? Sim, como eu falei antes, né, primeiro ponto, antes de falar dos planos que temos para abastecer a região metropolitana de Goiânia, é preservar o que a gente já tem aí hoje, né? Então, não deixar realmente que chegue nesse nível de contaminação. Isso tem que ser regra, regra. Mesmo para os atuais e para os futuros. Exato. Primeiro é o uso racional e preservação. Conscientização do uso e proteção dessas bacias. Mas, respondendo à pergunta, a Saneago tem já contratado, já está praticamente em final e conclusão desse trabalho, é uma pesquisa de todos os possíveis mananciais que podem abastecer a região metropolitana de Goiânia no raio de 60 quilômetros, né? Então, nesse raio, incluindo os atuais mananciais, que é o Meia Ponte e João Leite, outros possíveis mananciais. Então, o Meia Ponte, por exemplo, já se estuda aí a possibilidade de represar 3 afluentes do rio, né? Pequenas barragens, né? E canalizar essa água direto para o abastecimento de Goiânia. É uma das opções. Temos também a opção um outro grande provável abastecedor da metropolitana, que é o Rio Caldas. Né? Passa em Caldazinha. Exato, nasce em Anápolis, passa em Caldazinhas, Senador Canedo e vai, acho que a foz dele é em Bela Vista, se não me engano. Então tem essa possibilidade de fazer um grande barramento também no Caldas, né? E tem ainda mais umas 3 opções do lado de Trindade, que é o Fazendinha, Rio dos Bois, o Anicuns e, por último, o Rio dos Bois está um pouco mais afastado. Então, tem todas essas possibilidades nesse estudo, onde o contratado vai ter que entregar os pontos possíveis de barramento e a vazão que pode ser retirada desses pontos e também, o principal, as ações ambientais que serão recomendadas fazer nessas bacias, né? Então, a Saneago está se antecipando para poder garantir o abastecimento aí da região metropolitana nos próximos anos, aí, a longo prazo, né? E cuidando do que a gente tem hoje já disponível, né? Que é o mais importante. Tanto não é o fato de termos uma barragem do Ribeirão João Leite, lá, a barragem de Morobode, um lago bonito que todos os goianos conhecem, que nos dá a garantia que aquilo ali vai nos fornecer água
ad eterno. Nós temos que tratar dele, cuidar para que esse recurso ele se mantenha e a gente possa explorar ele ao máximo para garantir esse abastecimento. É importante dizer que mesmo se ele fique bonito e faça captação durante muitos anos, ele só cuida de 50% da região metropolitana. Exato. Além do que a população cresce, e a região metropolitana cresce de forma mais acelerada que a média nacional, né, Fábio? Exatamente. Aparecida, aí temos todas essas cidades aí que tem maior demanda, Aparecida. Hoje o João Leite e o Meia Ponte, eles abastecem Goiânia, Aparecida, Trindade, Senador Canedo. Não, Senador Canedo não. Não. É só Goiânia, Aparecida, Trindade e Goianeira. Goianeira, certo. Mas se for ver a população do estado dessas 3 cidades aí, é quase a metade. Sim, grande parte. É quase 50%. É verdade. Fábio, o amanhã, como você, que é do comitê, que está lá presidindo, estudando, analisando a conjuntura atual, as perspectivas para o amanhã, vê o Cerrado brasileiro, em especial, onde nós estamos, região metropolitana de Goiânia, no tocante ao manuseio, à gestão e o uso desses recursos hídricos. Existe, para alguns mais alarmistas, aquela ideia de que num futuro não muito distante, nós vamos ter que buscar uma outra forma, outra região, porque o Cerrado está acabando e nós vamos consumir tudo, inclusive a água que existe aí. Como você pensa? Assim, eu fui secretário de Meio Ambiente 4 anos no governo Marguita, então a gente discutiu muito essa questão do Cerrado e tudo mais. A gente vive realmente uma degradação grande, mas a consciência da população está muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Você falou há pouco, né? Antigamente, nossos avós, por exemplo, tacavam fogo em tudo, mexiam o correntão e era normal. Todo ano. Todo ano, e era normal. Para a brota vir forte, o gado... Hoje as leis são pesadas, a conscientização da população também é maior. Então, o que precisa ser feito? Não tem como. O pessoal, a população vai nascendo e gente vai crescendo, as cidades vão crescendo, as pessoas vão casando, vão ter filhos, com uma velocidade um pouco menor, porque antigamente as famílias tinham 11, 12 filhos, hoje quando tem 2 é muito, né? Então, mas tem uma migração muito grande para região nossa. E vem muita gente para cá. Aí não tem como falar que vai impedir o crescimento. O que a gente tem que fazer? Tem que ter conscientização por parte da população e tem que ter também leis inteligentes que façam as pessoas infiltrar água, não cimentar tudo. O que acontece? Todo mundo tem consciência ambiental, menos na casa dele. O que a lei fala? A lei, quando você compra uma casa, tem que deixar 30% de graminha. Quando você compra a casa, tá tudo arrumadinho, com a graminha no fundo. Quando você pulou para dentro, 6 meses virou uma churrasqueira, uma piscina, um ar lazer. Estica a varanda ou o quintal. Exatamente. E aí, aqueles 30% não é à toa, não. Precisa daquilo ali. Por que acontece essa falta de água também? Como é o sistema? A água chove e a água percola no solo. E ela vai dando água para o rio durante o ano, durante o período de seca. Quando você impermeabiliza tudo, o que acontece? A chuva vai, não entra nada no solo, vai direto para o rio, dá aquelas grandes enchentes, 3 dias o rio está explodindo. No 4º dia já não tem água. Esvazia de uma vez também. Então, precisa de uma conscientização de todos. Não adianta só as leis virem daqui, pensando naquele mundo ideal, se nós também não fazermos aí a nossa parte. Fábio e Mauro, em fazer a nossa parte também, nesse viés, buscar inovação, buscar avanço, buscar nova tecnologia. Nós temos assistido vários programas de televisão de forma rotineira, vários estudiosos do assunto abordar a questão do reuso da água, de pegarmos muitas vezes o esgoto, tirarmos aquilo que não é aproveitável de forma alguma e grande parte daquela água que envolve o que vai no esgoto ser reutilizável, seja para agricultura, para limpeza, menos para o consumo humano. Como que está sendo a abordagem por parte da Saneago dessas novas tecnologias? Isso é de fato viável ou não? Por que ainda não existe, não foi iniciado em Goiânia? E além disso, a Tina pergunta, a Saneago está fazendo, o que a Saneago está fazendo para economizar água?
O que estão fazendo para reduzir o desperdício entre a produção e a entrega em nossas casas? Eu acho que essa pergunta complementa o uso de novas tecnologias. O básico, a Saneago está fazendo, e aquilo que é inovação, já está sendo estudado? Existe algo mais concreto de implementação na nossa cidade? Sim. Ou melhor, na região metropolitana, no nosso estado? Tá, primeiro respondendo a pergunta inicial do reuso do esgoto, né? Essa é uma questão bem complexa, né? Tem a parte mais simples, que é reaproveitamento de águas pluviais, que hoje já é realidade aqui em Goiânia, muito utilizado nos condomínios, nas grandes indústrias, esse reaproveitamento da água. Mas no âmbito do esgoto doméstico, de tratar esse esgoto para o reuso em outras finalidades, é uma tecnologia possível. Nós aqui, a Saneago em Goiás ainda não aplica, não temos nenhum caso ainda dessa situação. Por quê? Não é o fato de estarmos atrasados, é uma questão de viabilidade econômica, né? De disponibilidade hídrica também, né? Então, tem que compatibilizar com a demanda da indústria, que tem que ser bem direcionado, não pode ser usado por qualquer usuário. Então, é uma questão mais econômica que envolve todas essas questões aí. Essas coisas de reuso, só atrapalhando um pouquinho. Eu vou só pontuar para o pessoal, Fábio. Isso eu pergunto até porque assisti de forma recente, num canal de televisão, um exemplo de Israel, que para a agricultura usa quase que 2/3 da água de irrigação é água proveniente do reuso do esgoto, e bem como para a produção de pecuária leiteira. Fora aquilo que é ingerido pelo animal, com exceção disso, toda a limpeza, manutenção dos equipamentos do pátio é água fruto de reuso de esgoto. Então é baseado nessa tecnologia e numa realidade é que eu fiz a pergunta. Mas o que acontece no Brasil? Você não tem incentivo para esse tipo de coisa. Por exemplo, não só no recursos hídricos, material de reuso, de material da construção civil. Exato. É uma questão econômica, né? O material no chão, quando fica mais de barato reuso, usar, é do mesmo preço ir lá e comprar um novinho, feito, bonitinho, então não compensa. Quem vai definir isso vai ser a própria sociedade. No momento que isso for viável econômico, que a população estamos dispostos a pagar esse custo para poder aproveitar melhor a água. Ou chegar no nível crítico da água, não dá para todo mundo, vamos ter que adotar uma alternativa. Mas então fica mais barato. O reuso do material da construção civil é do mesmo preço você comprar uma areia reciclada e você comprar uma areia novinha retirada. Mas por quê? Porque ainda temos esse recurso ainda. Então, né? O poder público precisa agir nisso para baratear. Porque se for bem mais barato, eu vou fazer uma calçada, né? Para que eu vou comprar uma areia nova se for bem mais cara? Exatamente. Mas não tem esse incentivo. As hidrelétricas estão gastando e tal, então vamos investir nas placas fotovoltaicas. Mas qual que é o investimento? Qual é a vantagem que o consumidor tem de gastar? Essa vantagem financeira não vai. Ou você põe na sua casa aqueles fotovoltaicos 5, 8 anos para trazer de volta o dinheiro. A conta é a médio longo prazo. Para ela se tornar verde, né? Azul, vamos dizer. Então precisa ter um incentivo nisso, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: perto do caos que a solução aparece. Né? Isso em tudo. A saúde do Brasil estava um caos, aí criaram o SUS. Agora vai dinheiro fundo a fundo, não é o melhor do mundo, mas é o melhor que tem. Né? Educação, não tinha alunos tudo fora da escola, criaram Fundeb, o dinheiro vem fundo a fundo. No social, a mesma coisa. Né? Pessoal com fome e tal, criaram o fundo da assistência social, fundo a fundo. Então, assim, quando está no caos, ele cria um jeito de financiar, porque sem dinheiro nada funciona. Eu falo o seguinte: quer resolver os problemas ambientais, de degradação e tudo, fomenta as secretarias do meio ambiente municipal. Porque o Estado não tem perna de ir lá. O governo estadual, o governo federal não tem perna. Então, se tivesse um dinheiro que viesse direto para o Estado, comprar equipamentos, pagar profissionais, então ele tinha uma fiscalização efetiva direto na cara do gol. O Estado não precisava pegar um helicóptero e ficar andando no meia ponte, ficar andando aí procurando. As secretarias municipais de cada cidade resolveriam, mas não tem. Aí o prefeito está lá, devendo, sem dinheiro para nada. Tipo assim, eu tenho
R$1 milhão. Eu vou contratar 10 médicos, eu vou contratar 10 fiscais do meio ambiente. Entendi. Lógico que é os médicos, né? Sim, então tem que ter um fundo a fundo para a gente realmente discutir e cobrar dos municípios essas ações eficientes. Preventivas. Pois Deixa não, eu Mauro. continuar aqui. Complementando. Deixa eu falar o que a Saneago está fazendo Porque para poder... a pergunta que eu lhe fiz. Exato. Então, isso sim a gente tem feito com excelência, né? A Saneago Goiânia hoje é a segunda capital com menor índice de perda do Brasil. Já esteve entre as primeiras e estamos indo de novo para ficar entre as primeiras, que é o nosso, a nossa meta para o próximo ano. Aplicando o que há de melhor em tecnologia no sistema de abastecimento de água da cidade. Então, em gestão, em equipamentos, né? Hoje nós somos referências nacionais, né? Nós conseguimos manter o controle do abastecimento em tempo real, agir. É claro que a gente ainda vê vazamentos na rua, né? Que a gente precisa que o usuário avise para a gente quando assim que for detectado nos nossos canais de atendimento, né? Mas a meta nossa, a premissa nossa de trabalho é pegar esses problemas antes que eles ocorram, né? Então nós temos monitoramento dos nossos reservatórios, das nossas redes, monitorando pressões, níveis de reservatórios em horários que tem baixo consumo, de tal forma que em toda essa gestão, essas pesquisas, nós conseguimos detectar os problemas antes que ele ocorra e melhorar a eficiência também do sistema, né? Então, nesse aspecto, nós somos referência hoje nacional. A Saneago também é a empresa regional que está com o melhor resultado no Brasil, somos nós, que bom. Né, com 28%, ainda é um número alto, né? Goiânia está com 21,3% de perda, mas nós estamos só para o pessoal entender. Então, a cada 100 litros que são captados, tratados e colocados à disposição, encaminhados, vamos dizer assim, para as residências, para as indústrias, 21 litros são perdidos no caminho. É um índice ainda grande, muito assim, grande. Esse cuidado, na realidade, essa perda ela tem duas vertentes. Ela tem a perda real, que a gente chama de real, e tem a perda aparente. Então, umas perdas são as ligações clandestinas, aqueles usuários que isso é um absurdo. Os famosos gatos, isso é um absurdo. E tem a água que realmente é perdida, que são vazamentos ocultos, que às vezes não fica visível ali no sistema. Então, ninguém detecta, o usuário não detecta e vai para as galerias de água pluviais, de esgoto, e não é detectado. Isso ocorre. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo e estamos bem à frente das demais companhias, porque a gente faz recentemente, nos últimos 3 meses, nós já fizemos essa ação para combater esse período de estiagem, né, para evitar que se faltasse água em Goiânia nesse período, nos lugares onde tinha um abastecimento mais fragilizado, nós atacamos essa questão. Olha, vamos reduzir ao máximo essas perdas para que não vá faltar água nas residências das pessoas. Então nós fizemos uma operação de guerra. O interesse é deles. Sem Eles dúvida. tratam a água. Tem um custo para ela. É uma empresa de direito privado que tem que aferir lucro. Essa água perdendo o caminho. 20% da sua produção perdendo o caminho, que prejuízo. E eu vou te falar aqui mais uma coisa que vai acontecer. A cobrança da água aqui no estado de Goiás está para chegar. Porque a água hoje não é cobrada, né? Cobra o tratamento da Saneago. Sim. Em Minas já... Você vai me permitir uma coisa que a última pergunta, porque existem várias, nosso tempo está chegando ao fim, que eu vou fazer para você e para o Mauro, que é do Carlos Alberto Santana. Senhor Mauro, e aí ele fez especificamente para você, mas o comitê deve estar analisando isso em conjunto, para respaldar ou para dizer não, isso não. Na energia elétrica, quando você, em determinados momentos, tem um aumento de consumo da demanda, o governo federal estabeleceu bandeiras e isso aumenta o preço. Senhor Mauro, boa tarde. Quero saber se a tarifa vai ficar mais cara. Nós corremos o risco, em razão de uma redução da captação, do volume de captação, termos que pagar mais para evitar
para diminuir essa demanda e também para assegurar que tem água para todo mundo, ou não vai chegar nesse ponto? Só o Fábio estava complementando, você já aproveita isso. Quanto à bandeira, eu vou deixar bom. Para sanear que no comitê não chegou ainda. Tá certo. Mas hoje, não existe a cobrança da água. Nós pagamos o tratamento dela. Então, por exemplo, o produtor rural ele não paga? Não. Nada? Não Tem paga. a outorga ali. Tem a outorga, né, a água. A indústria não paga? A que capta direto, não. Aquela que tem autorização para fazer um poço artesiano? Não. Não. É cadastrado na Saneago e não tem custo. Mas a cobrança aqueles que fazem a captação direta que não precisam do tratamento. Sim. Mas em Minas já tem um valor, valorar o valor da água. Até então, porque, como você falou desde o início, tem um valor econômico e grande. Grande, é óbvio, né? É um Então vai custo ser que cobrado. mas isso é um custo que vai ser, se for cobrado, tem que Vai ser ser repassado para o repassado, usuário. Porque hoje, óbvio. o que se cobra do usuário é todo o custo operacional do tratamento da água. A gente, às vezes o usuário não percebe, ele abre a torneirinha lá, é muito cômodo ter uma água transparente lá na comodidade do lar, mas para que essa água chegue até a torneira, é um processo industrial muito complexo, né? De químico, de tratamento, altos de levar até lá, levar canalização, tubulação. Então, é um custo operacional altíssimo, que é o que é repassado para o usuário. Então, assim, e respondendo a sua pergunta, se pode ser aumentar o preço da tarifa. Então, isso quem define a nossa, não é bem a Saneago, é a agência reguladora nossa, a GR, que vai definir, né, essa questão política. Então, a Saneago, mas isso se a Saneago apresenta um pedido. Exatamente. Existe esse pedido, esse estudo desse pedido por parte da Saneago? Por enquanto não. A questão é uma questão econômica. A gente tem custo, né, de energia, que é um dos custos mais altos nossos, custos de pessoal, de custos de materiais e produtos, enfim. Então, essa conta aí, ela tem que fechar, né? Se chegar ao ponto que cria um custo a mais para a empresa, ela vai ter que, essa conta tem que fechar. Porque e tem que ser repassada, né? federal? E aí sim ela vai apresentar para a agência reguladora e ela vai aprovar ou não. Por que acontecem as bandeiras? Porque quando abaixa o nível dos reservatórios e dificulta você fazer a energia hidrelétrica pela água, é ligada às termoelétricas, que são abastecidas por diesel. Que complementam. Então, o custo disso tudo aumenta, e por isso que as bandeiras foram criadas. Né? Para a água, acho difícil, porque não tem jeito de botar diesel e virar água. Deixa eu fazer uma última pergunta para você, Fábio, agradecendo já, mas só dar uma provocada. Você que é presidente do comitê, não faz parte de órgão estadual. Pagar ICMS na água, qual que é a sua análise sobre isso? Isso é correto? Nós termos que, dentro do custo que vem para o cidadão, para o usuário, para o consumidor pagar, ter um tributo estadual num bem que é indispensável à vida? Isso é correto? Isso é uma discussão que geraria outra live dessa aqui de uma hora. Sendo que do estado de Goiás é um dos mais altos do Brasil. Eu acho, pessoalmente, um absurdo. Né? Como eu acho absurdo também, o imposto da gasolina ser o mais alto do país. E da energia elétrica também. Da energia elétrica também. Então, é um jeito de arrecadar, é uma água que, como diz, ela está lá, não tem nem custo. O custo é o tratamento dela. Que já é pago pelo consumidor. Já é pago pelo consumidor, e você tem mais uma tarifa em cima para pagar, né? Então, é o famoso leão, né? Aquele que a gente corre dele, ele corre muito mais do que a gente. Tem que ser revisto, tem que ser discutido. E eu, particularmente, eu acho que é um tributo. Não tem assim, o fato gerador dele é qual? Né? Você caga, você pega lá. O Saneago é o ICMS, então eu acho que é um tributo que poderia acabar. Certo. Pessoal, quero agradecer a todos que nos acompanharam, aqueles que enviaram perguntas, sugestões. Agradecer de forma muito especial o Mauro, superintendente da Saneago. Obrigado mesmo por ter vindo, disponibilizado o seu tempo para a gente debater um assunto tão importante. E desde já vou deixar aberto para outras oportunidades, porque esse é um assunto que não se esgota por aqui. Nós vamos debater muito
porque a minha intenção é discutir isso, como o Fábio bem colocou, não só nos momentos críticos, Exato, mas de forma até planejarmos melhor e conscientizarmos a população da necessidade de termos um uso adequado, preservação dos nossos mananciais e toda aquela cadeia que envolve, vamos assim dizer, a indústria da água. Fábio, obrigado pela presença. Você que saiu lá de Aparecida, pegou um trânsito gigantesco, tá certo? Pela disponibilidade, pela qualidade do debate, a vocês dois, por disponibilizar seu tempo para discutir esse assunto. E desde já vou pedir a contribuição dos dois. Nós estamos aqui, Fábio e Mauro, na Câmara de Goiânia, discutindo o plano diretor da cidade de Goiânia, que gera reflexo para as próximas décadas. E é muito importante, Fábio e Mauro, vocês que são estudiosos do assunto, vivenciam essa questão da água, a contribuição de vocês, em especial, Fábio, que você falou da necessidade da gente estabelecer índices mínimos de reuso, não apenas para as residências, mas também para as indústrias, quais atividades, qual o percentual, trazer isso num ordenamento claro e que seja praticável pela população para não tornar tudo também muito caro e garantindo assim uma manutenção dos nossos mananciais por mais tempo, uma conscientização maior e melhorando a qualidade de vida de todos nós, tá certo? A todos vocês, muito obrigado. Me acompanhem nas nossas redes sociais, pelo Instagram, Andrei Azeredo IG, pelo Twitter, Andrei Azeredo e pelo Facebook, site Andrei Azeredo. Critique, apresente suas sugestões, sua opinião é muito importante. E até a nossa próxima live. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.